Estamos de volta no terceiro bloco, onde responderemos perguntas. Nós já temos uma pergunta que nos foi enviada por e-mail de uma pessoa residente lá no bairro São José. Ela pergunta o seguinte: pode-se evocar os mortos? Olha, isto já acontecia bastante no início do Espiritismo. O próprio Allan Kardec, quando escreveu os livros básicos do Espiritismo, ele evocava. Ele chamava aqueles espíritos, através das crianças médiuns que escreveram os 5 livros básicos do codificador, que é Allan Kardec, ele evocava. Ele chamava pessoas que tinham capacidade de responder às suas perguntas. Atualmente, não é hábito das casas espíritas evocar. As comunicações atuais na casa espírita são espontâneas. Numa reunião mediúnica, nós colocamos, o dirigente dessa reunião coloca os médiuns à disposição dos espíritos. E esses espíritos se comunicam através dos médiuns. Esses espíritos podem ser espíritos que nos trazem instruções, que nos trazem conselhos, que nos trazem, inclusive, mensagens para algum familiar, ou são espíritos sofredores, que necessitam de ajuda, que necessitam de uma evangelização, e, às vezes, são espíritos até renitentes, que nem querem vir à casa espírita na reunião mediúnica, mas são trazidos, às vezes até à força, para que eles reconheçam que a vida continua e que eles podem melhorar, sim, desde que tenham uma base de orientação evangélica. Então é por isso que ocorrem as reuniões mediúnicas. Mas, atualmente, as casas espíritas evitam evocar mortos. Por quê? Na evocação, pode-se vir um espírito dizendo que é aquele evocado e perturbar toda a reunião. Então, eu acredito que assim eu respondo a sua pergunta. Amigos, eu recebi uma pergunta agora que eu acredito que seja motivada até pelos filmes que estão acontecendo, novelas, pela televisão. A pergunta é o seguinte: a fenomenologia que se vê nos filmes, nas novelas, realmente acontecem? Realmente é verdadeira? Respondendo, nós podemos dizer que sim e que não. Sim, porque existe realmente uma fenomenologia espírita e que acontece realmente. Mas que não, porque é filme, é fantástico, é um envolvimento para chamar o telespectador ou para chamar o assistente e prendê-lo à tela. A fenomenologia espírita realmente não causa o medo que os espíritos que apresentam nos filmes causam. Então, o cinema, as novelas, às vezes colocam o fenômeno como se fosse uma coisa fantástica, fantasiosa, e exploram principalmente a parte do medo, para provocar o medo no espectador, seja no cinema, seja na televisão. Na verdade, os fenômenos espíritas, eles estão aí no dia a dia. Nas casas espíritas sempre acontece. E pode acontecer, como tem nas novelas, tem nos cinemas, às vezes, mas não são escabrosas, não são terrificantes, como o cinema e a televisão colocam. É preciso que a pessoa tenha o bom senso de saber o que é certo e o que é errado, o que é fantasia e o que é
feito apenas para atrair e chamar a atenção do espectador. Neste caso aí, da fenomenologia espírita, é muito interessante porque muitos espíritas já viveram esses fenômenos e hoje não tem mais medo dessas coisas e sabem que o que acontece nos filmes não é terrificante e sequer tão espetacular como é colocado pelos efeitos. Hoje tem efeito físico, os efeitos eletrônicos que simulam certas coisas. É uma coisa bem mais simples. A fenomenologia espírita é simples, ela não é fantástica. Desta forma, meus amigos, nós achamos que respondemos esta pergunta e queremos, assim, encerrar este programa desejando a todos muita luz, muita paz e estamos aguardando vocês no próximo programa. Muito obrigado.